Boa tarde. O tema é justificação pela fé. A pergunta é: você está justificado? Diga amém. Amém. E se não? Misericórdia. Vamos lá? Para o assunto de hoje. Aula 3, justificação. Tem um texto de Ellen White que diz assim: a lei requer justiça, e esta o pecador. Qual é meu tempo? Até 5:30, pastor. Vocês tomaram um pouco do meu, hein? Foi ele, foi dele. A lei requer justiça, e esta o pecador deve à lei. Qual é a lei que requer justiça? Qual é a lei que requer justiça? Os 10 mandamentos. E esta o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de apresentá-la. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. Veja, o pecador apresentando os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência, o Senhor Deus Pai, lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente. Trata como se fosse justa e a ama como ama seu filho. Esse é um pensamento que resume o que nós vamos apresentar hoje, que nós vamos tratar hoje, né? Agora, vamos analisar um pouco desta questão da justificação. Havia um problema. A justificação é um tema que permeia os livros paulinos, né? Gálatas, Efésios, Romanos, são por essência livros que falam de justificação. Então havia um problema dentro diríamos assim, da convivência entre gentios e judeus, né? Então abre tua Bíblia ali em Gálatas capítulo 2, verso 15. E você vai ler para nós o que diz esse texto bíblico ali. Gálatas 2:15. O que diz ali? Pode ler? Nós, judeus do nascimento, não gentios pecadores. Muito bem. Então, os judeus, Paulo se incluía, ele dizia, nós judeus, por nascimento, né? E os gentios, ou seja, e não somos gentios, que são o quê? Pecadores. Na mente judaica havia a ideia de que eles, por terem a lei, porque eles amarem a lei, porque eles serem o povo escolhido de Deus, eles estavam justificados, perdoados, em harmonia com Deus. Os gentios não, eram pecadores. Essa era a mentalidade que havia na cabeça dos judeus, né? Por isso que ele disse o pensamento dos judeus se consideravam eleitos de Deus. Realmente, a eles foi confiada a lei de Deus. Desfrutavam dos benefícios da aliança. Os gentios, para eles, eram pecadores, né? Então, se um judeu olhava para um gentio, como ele se considerava em termos de justiça diante de Deus? Se considerava em dia. Estude bem com Deus, porque eu nasci judeu, tenho as bênçãos da aliança, os benefícios da relação da aliança, a lei foi confiada a nós, então já por ser judeu, por guardar a lei, por ter a lei, já estou de bem com Deus. Agora não os gentios eram pecadores. Esse era o pensamento que permeava a mente dos judeus. Aí vem Paulo e adverte
Mesmo, veja bem, mesmo os judeus que se tornaram cristãos, que aceitaram o cristianismo. Então vem aí Paulo, se levanta e começa a advertir esta gente de que seus privilégios espirituais não os tornavam mais aceitáveis diante de Deus. Escuta, existe um sentimento dentro de nós como adventistas do sétimo dia que nós somos melhores que as outras igrejas, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Nós temos que acabar com isso. E sabem por quê? Porque Jesus diz assim em São João: um dia haverá um só rebanho. Esse rebanho vem de onde? Jesus vai dizer: sai dela. Entende? E aí haverá um só rebanho, um só pastor. Então temos que cuidar com isso. E nesses dias Paulo estava enfrentando esse problema, certo? Muito bem. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que havia este pensamento dentro dos judeus, mesmo sendo cristãos. Assim como nós temos esse pensamento de que nós somos o povo da aliança, mas às vezes pensamos que somos os únicos que seremos salvos. Isso é uma grande mentira. Compreende? Muito bem. Agora, Paulo, no versículo, lemos o 15, agora vamos ler o 16. Alguém leia, por favor. Bem alto. Obrigado, não precisa se apressar tanto. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. 17, outra pessoa. Mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. De maneira nenhuma. Então veja bem, em Gálatas 2:16 e 17, o apóstolo Paulo apresenta a palavra justificado 4 vezes. O que ele queria dizer? Antigamente, nos dias de Paulo, uma pessoa era levada ao tribunal e era julgada. Ali a pessoa era julgada, certo? O juiz dava um veredicto. O juiz dizia para a pessoa: olha, você é inocente. Em relação às acusações que foram apresentadas contra você, você é inocente. Né? Então veja bem, justificação é um termo jurídico correto, é oposto à condenação. Justo, reto, né? Vem da mesma palavra grega, certo? Então veja bem, ser justificado significa ser considerado reto, justo. Quando Cristo te olha e te declara perdoado, Ele te declara justo, reto. Né? Por isso, justificação é mais do que absolvição ou perdão. É uma declaração de que você é justo. Escuta, quem que pode te declarar justo, espiritualmente falando? Só Deus. Você pode ser justo para tua mulher, justa para teu marido, para teus filhos. Isso tem um caráter ético-social apenas. Correto? Agora, justo no sentido espiritual, só Deus pode te declarar justo. Correto? Compreende? A pessoa é justa, porque Deus o está dizendo quando Ele opera a justiça dele sobre o pecador. Aí o verso 16 de Gálatas 2 diz assim: ninguém será justificado por obras da lei. Né? E por quê? Ora, olha o que diz o versículo 10. Diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em quantas coisas da lei? Em todas. Compreende? Em todas as coisas da lei. Se a pessoa não está permanecendo em tudo, é maldito. Escuta, você está guardando os mandamentos da lei de Deus?
Sim ou não? Você diz, sim, pastor, estou guardando. Quantos? 9. Você é maldito. Tem que guardar todos. Tem que atender a todos os mandamentos. Quando que uma pessoa atende a todos os mandamentos? Nunca uma pessoa atenderá a todos os mandamentos, obedecerá a todos os mandamentos, se ela não passou pelo processo da justificação. Sabem por quê? Porque o resultado da justificação é o quê? É obediência. Entende? Então os judeus diziam assim, vou guardar toda a lei. O que compreendia a lei? Por exemplo, Paulo usa a palavra lei 121 vezes nas cartas de Paulo. Né? A palavra nomos quer dizer lei. Né? E isso, quando Paulo usa essa frase, lei, isso poderia ser, isso aqui tem infravermelho, pastor? Tem. Aí, ó. Quando o apóstolo Paulo queria dizer lei, poderia ser a vontade de Deus para seu povo, os primeiros 5 livros de Moisés, todo o Antigo Testamento ou um princípio geral. Mas a principal maneira como Paulo usa a palavra lei se refere à coleção dos 10 mandamentos. Então, o judeu precisava estar guardando toda a lei. Tudo isso que está aqui, ó. Olha só. O que eu estou salientando. Tudo isso que está aqui. Né? O livro de Moisés, o Antigo Testamento, um princípio geral, a vontade de Deus. Se o judeu estivesse guardando tudo isso, ele não era maldito. Se ele estivesse pisando em um só aspecto, ele era maldito. Maldito aquele que não guarda toda a lei. Compreende? Agora, se havia uma coisa que os judeus, eles eram especialistas, era em que eles achavam que guardavam a lei. Se justificavam, queriam se justificar diante de Deus por obras da lei. Paulo veio e disse, olha, amigo, ninguém diante de Deus será justificado por obras da lei. Você pode estar guardando tudo, mas não será perdoado. Não será declarado reto, justo diante de Deus. Né? Muito bem. Então, ali Paulo tem um conflito com os judeus em relação a isto. Né? Aí pode envolver, estávamos dizendo, todos os mandamentos encontrados na palavra de Deus, né? Dados por intermédio de Moisés, sejam morais ou sejam cerimoniais. Né? Ou seja, o apóstolo Paulo dizia, não importa quanto você se esforce para guardar a lei, obedecer a lei, nossa obediência nunca será suficiente para que Deus venha e te diga, filho, você está tão bem comportado diante de mim que eu te declaro justo. Queridos, às vezes, de uma maneira sutil, em nossa mente se embute, se introduz o pensamento de que nosso comportamento diante de Deus facilita as coisas para Ele nos declarar bons, justos. Não está isso em nossa vida? Né? Temos que cuidar com isso para que nós não sejamos a andar pela vida segundo as obras da lei. Para que nós não nos achemos farisaicos, dizer, olha como me portei bem esta semana, olha como guardei o sábado, como estudei minha Bíblia durante toda a semana. Então, isso vai se introduzindo em nossa mente e vamos contando pontos mentais diante de Deus. Quando vamos orar, quando estamos na igreja, pensamos que Deus então está na obrigação de nos perdoar, de nos justificar, correto? Muito bem. Veja bem, essa frase, obras da lei, que está ali em cima, foi confirmada por um achado em 1947 nos manuscritos do Mar Morto. Né? Era uma coleção de textos escritos por um grupo de homens chamados essênios que viveram nos dias de Cristo. Então o que aconteceu? Um dos manuscritos tinha um título que era Miksat Mahas HaTorah, que quer dizer importantes obras da lei. Né? Aí são questões bíblicas. Então o autor, no fim, o autor desse texto diz o seguinte: se estas obras da lei, olha só, forem seguidas por você, você será considerado justo diante de Deus. Então,
havia na mente do judeu esta coisa de obedecer, de guardar mandamentos, de atender, de cumprir. Então aí vinha um rabino que escreveu, certo, este manuscrito e diz assim: se você está dentro de todas estas obras da lei, seguir tudo, você será considerado justo. Aí vem Paulo, que um dia se converteu, certo? E ele vem e derruba todo este argumento, né? Ninguém será justificado por obras da lei. A pergunta é, querido, como Deus nos justifica? Como Deus nos perdoa? Né? Como Deus trabalha isso em nossa vida? Qual é a base de nossa justificação? Né? Os judeus pensavam, os judeus cristãos pensavam, podemos ser justificados tanto pela fé como pelas obras. Porque o judeu que vinha para o cristianismo, ele não deixava atrás a lei, não abandonava a lei, correto? Ele continuava pensando que devia guardar a lei, ele estava certo, mas ele juntava as duas coisas, compreende? E esse era o problema de Paulo nas suas cartas, enfrentar esta mentalidade e mostrar para eles que ele precisava mudar. A justiça que é pela fé é só pela fé. Você é salvo só pela fé. Cristo te salva. Por isso, no versículo 16, volta outra vez ali. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas, ele usa a expressão, pela fé em Jesus, Cristo. Também, primeira vez que usa esta expressão aqui neste verso. Mas também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Duas vezes usa a mesma expressão, né? Fé em Cristo, olha só, fé em Cristo. Qual é a tradução desta frase? Esta frase pode ser traduzida como a fé ou a fidelidade de Jesus. Ou seja, você é justificado pela fidelidade que Cristo oferece ao pecador, né? Através de sua fidelidade, nós somos aceitos. Esta é a base de nossa justificação. Não no que você faz, mas no que Cristo fez por você. Quando você vai à presença de Cristo e diz: Senhor, eu te aceito pela fé, você está dizendo: Senhor, a tua fidelidade, o que tu fizeste na cruz por mim, é meu e eu aceito pela fé. Aí você passa a ser justificado, né? Qual é o meio pelo qual você é justificado? A fé. A fé é o meio pelo qual você é aceito. Você se apega a Cristo, a sua obra. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, todos juntos lendo, inclusive os que estão dormindo, de olho fechado, leiam. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Justificado por meio de quem? Muito bem. Temos paz com o Pai através de Jesus. Qual é o meio? Não, qual é o meio? A fé. Compreende? É a fé que nos introduz à presença de Cristo. O Pai acredita em nós, o que Cristo fez por nós, e você sai da presença do Pai feliz. Olha só, é pela fé, nunca é dito por causa da fé. Consegue ver a diferença? Consegue ver a diferença? Sim ou não? É pela fé, não por causa da fé. Escuta, se fosse por causa da fé, qual seria a sensação e o pensamento? Hã? De quem é a fé? Minha. Então, já que eu tenho fé, é pela minha fé que Deus me está justificando. É graças à minha fé que Ele me perdoa. Não. Então, é pela fé, não por causa da tua fé. Compreende? Ou seja, em outras palavras, a fé não é uma obra que você apresenta diante de Deus meritória, mas é uma atitude correta para ir à presença de Deus e receber a salvação. Compreende?
é uma escolha, é uma decisão. A fé é dizer assim: Senhor Jesus, a minha mente me disse que tu morreu na cruz, e eu vou na tua presença a buscar o benefício da tua morte na cruz em meu favor. Isso é fé. Agora você diz: pastor, mas não estou sentindo nada. O que estou sentindo? Nada. Não importa. Não é um sentimento, é um ato racional. Compreende? É um ato racional. A fé é um presente de Deus. Aliás, queridos, todos os dons que vêm da salvação, de princípio a fim, são um presente de Deus. Você não produz fé, você não fabrica fé, você não fabrica perdão dos pecados, você não faz tristeza. Quando você ofende alguém, quando você comete um pecado e está triste, de onde vem essa tristeza? Fala para mim. O arrependimento, de onde vem? A confissão dos pecados, de onde vem? Quem produz isso em ti? Tudo na salvação, de princípio a fim, se origina em Deus, no poder do Espírito, no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, né, produz em ti esse sentimento de fé que nós podemos definir como uma escolha humana. Você, com essa fé, vai à presença de Deus e diz: Senhor, perdoa meu pecado. Que coisa linda, né? Sabe por que Deus fez a história da salvação dessa maneira? Para que quando você estiver salvo e estiver no reino do céu, você diga assim, você não diga assim: olha, eu fui um cara bom, né? Deus viu o meu desempenho lá embaixo, por isso que eu estou aqui. Entende você? Tudo, queridos, de princípio a fim, é produto da obra de Deus em nós e por nós. Amém? Amém. Amém. Então veja bem, a centralidade da justiça de Deus, o Pai, está na cruz, onde Cristo sofre a punição que nós deveríamos receber. Por isso Coríntios diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele quem? Ele quem? Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que quer dizer isto? Que Deus pegou seu filho e disse: filho, você vai ter que sofrer. Qual é o salário do pecado? Que morte? Que morte? Qual é a morte que Jesus morreu na cruz? A segunda morte. Jesus morreu a segunda morte. Jesus queria escapar desta morte, sim ou não? Ele disse no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim. Escuta, você quer morrer a morte eterna? Você quer escapar disso? Muito bem. Agora veja bem, para isso, temos que ir à cruz. Porque a essência da justificação, a essência da justificação está centralizada em um ponto só. Qual é? A cruz do Calvário. Está ali. A punição que era sobre nós caiu sobre Jesus. Alguém tinha que ser punido. Alguém tinha que ser castigado. O salário do pecado é a morte. E Jesus, o Deus o Pai, puniu a Jesus. Agora, o que acontece? Quando você aceita Jesus como teu salvador pessoal, né? A Bíblia diz que você é declarado justificado naquele momento. Abre tua Bíblia em Romanos 5:1. Bem alto para nós, por favor. Pastor, vamos ter que trocar de sala. Essa sala gera um sentimento de sonoplastia. Está muito confortável, né? Vamos ter que arejar essa sala logo. 5:1, leia por favor, bem alto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem.
Quando aceitamos a Jesus, aí somos declarados justificados, perdoados, em harmonia com Deus. Deus perdoa a minha culpa, né? Condenação ou punição que Cristo recebe, mas que eu deveria receber, na base de uma obra vicária. Vicária quer dizer substitutivo. Jesus me substitui. Vocês já ouviram aquele sermão que diz assim: o que houve na cruz do Calvário? Uma troca, uma substituição. Quem deveria morrer ali na cruz? Quem? Eu. Quem deveria ficar livre? O salário do pecado é o quê? O salário da obediência é o quê? O salário da obediência é o quê? Vida eterna. Quem deveria morrer? Quem deveria ficar livre? Quem deveria viver para sempre? Quem deveria morrer para sempre? Pois bem, ali na cruz do Calvário há uma substituição, uma troca. Isso é justificação em miúdo. Compreende? Isso que Jesus, Deus o Pai, faz ali na cruz do Calvário, né? Através de seu Filho. Ou seja, meu pecado foi punido na cruz, na pessoa de Cristo Jesus. Deus me declara justo, reto. Agora escuta, quando Deus me declara justo, reto, eu sei que eu sou reto e justo? Mas Deus declara, fim de conta, fim de papo. Deus declara, e o que Deus diz não pode ser voltado para trás. Que coisa linda, hein? Escuta, quem é você? Como foi tua vida essa semana? Como foram teus pensamentos, tuas palavras? Como foram teus sentimentos quando você olhou aquela pessoa que você sabe que não gosta de ti, entendeu? Você bronqueou aqui dentro no coração. Quando você virou a cara para não cumprimentar, quando você falou um palavrão, quando você chutou o cachorro sem haver motivos, está entendendo? Quando você xingou tua mãe, está entendendo? Teu pai. Como foi você nessa semana? Aí vem Jesus, você se ajoelha e Ele te declara justo. Escuta, responde para mim seriamente, é justo que Deus te declare justo? É justo isso? E por que Deus faz isso? Por quê? Apenas por uma razão, porque Ele te ama. Não é lindo isso? É lindo, não é? Ah, você não acredita nisso? Então diga amém. Amém. Queridos, a coisa mais linda que existe na vida não é você ir dormir com a barriga cheia. Não é você ver teu programa predileto de televisão. Né? Não é você ter a mulher mais bonita do lado. Não é você estar com o bolso cheio. É você ir para a cama com a paz de Cristo no coração. Escuta para mim, quanto vale isso? Quanto vale? Quem te oferece isso aqui neste mundo? Hã? Ninguém. Só o Pai através de seu Filho, Cristo Jesus. Isto que a Bíblia apresenta como ser justificado. Veja bem, na cruz do Calvário o amor e a justiça de Deus se uniram em um ato dinâmico que é incompreensível para nossa mente. Como entender que a justiça e o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia se uniram para salvar-nos? Esse será o tema que nós vamos estudar pela eternidade. O amor de Cristo vindo, rebaixando-se para salvar o pecador. Que extraordinário. Agora veja bem, Cristo não morreu na cruz a fim de criar no coração do Pai amor por nós. Não. O amor do Pai é a fonte e não a consequência da expiação. Por que Cristo morreu? Porque o Pai já nos amava. Ou porque Cristo morreu, produziu amor por nós? Não. Cristo morreu porque Ele já nos amava. Esse é a razão da expiação. Por isso Deus amou o mundo, todos, de tal maneira. Deus, o Pai, já amou o mundo, por isso deu o Filho. Então assim, olha, Deus não nos passou a nos amar porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque o Pai já nos amava. Ou seja, a morte de Cristo não gerou
um amor dentro do coração do Pai. Já existia esse amor. Entendeu? Por isso que Ele nos justifica, nos aceita e nos perdoa. Né? O mais interessante é que Deus o Pai, em Cristo Jesus, é ao mesmo tempo o vencedor sobre o pecado e a vítima do pecado. Ele vence o pecado, mas também ao mesmo tempo é a vítima que se entrega e morre em uma cruz. Né? Vamos terminando. Vamos então concluir dizendo o que é justificação. Né? O que é justificação? É mais do que uma doutrina bíblica, é salvação. E salvação é mais do que justificação. Né? Sabem por quê? Porque Deus quer livrar-nos do poder do pecado, dia a dia. Salvação é justificação, santificação e glorificação. São três tempos de uma mesma obra que Deus faz em nós. Entende? A salvação tem que ver com justiça, justificação, com santidade e com sermos novas criaturas fisicamente, que isso é denominado na Bíblia como glorificação. Esses são outros temas que vamos estudar depois. Ou seja, quando Deus te perdoa, Ele não apenas não te diz, filho, está perdoado, pode ir embora. A salvação não acaba ali. Compreende? Entende? Muito bem. O Dr. Wilson Andrewby, que foi meu professor, um grande homem, ele definiu assim, em uma apostila, justificação. É o poder de Deus que nos tirou do poço do pecado. Né? Antes de ser justificado, onde você estava? Onde eu estava? No poço. E o que fazíamos no poço? De tudo. Entende? De tudo. Ele diz assim, justificação é o poder de Deus que fez o nosso barco afundado flutuar no mar da vida. Como que estava teu barco antes de conhecer a Jesus? Como que estava teu barco? Afundado. Entende? Afundado. Um dia dei um estudo bíblico para um rapaz que o barco dele estava exatamente afundando. Comecei a dar estudo bíblico para ele. Mas ele disse que escutou na Novo Tempo uma música de Alessandro Samadero. E aí as coisas começaram a mudar. Então ele estava com um barco, um casamento, afundando. Né? Afundando. E até no suicídio tinha pensado. Quando começamos a fazer amizade e a Novo Tempo chegou na vida dele e começamos a estudar a Bíblia, o barco achou uma marla, se amarrou, ancorou. Né? Então é isso que está dizendo, quando somos justificados, quando vem a salvação em nossa vida, Deus amarra nosso barco no mar da vida. Justificação é o ladrão na cruz. Quanto tempo Deus perdoou e justificou aquele homem? Em um piscar de olhos. Justificação é a obra de um momento. Quanto demora a justificação? Quando você vai à presença de Deus, quando você se humilha, quando você confessa, Jesus te declara justo, reto, se você pela fé aceita o sacrifício de Cristo Jesus. Justificação é ser ligado à videira. Né? Antes de estar ligado à videira, onde andávamos? Onde estávamos? Ligados a qualquer árvore de más obras, mas não à videira. Não à videira. Justificação, diz o pastor, é livramento da penalidade do pecado. Qual é a penalidade do pecado? A morte. Que morte? Jesus vem e te diz, você está perdoado. Não vai morrer mais eternamente. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Queridos, comecei o assunto desta tarde perguntando para você, está você justificado? Por isso o apóstolo Paulo escreveu, e assim se alguém está,
em Cristo. Interessante que ele conjuga o verbo estar no presente contínuo. Ele diz: se alguém está em Cristo, o que ela é? Uma nova criatura. As coisas antigas e velhas passaram, em que se fizeram todas novas. Você está em Cristo, está justificado hoje, está perdoado. Então levante-se e glorifique a Deus. Que Deus te abençoe.